Roberta, ascoltami. Olá pessoal, hoje estou aqui em Arroio do Sal, aliás no meu veraneio, né? E vim mostrar um pouquinho para vocês do que eu faço no meu veraneio, mostrando que Arroio do Sal está se organizando para ser uma cidade acessível. A rampa, para quem sabe, o ângulo dela está muito melhor do que outros lugares, né? Então, aplausos para Arroio do Sal. E agora eu vou mostrar algumas coisas que eu faço indo para a praia. Também a passarela que está adequada para essa situação. E algumas coisas que eu já fiz aqui também. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, iniciando o ano, né? De fato, já teve outros programas em 2025, mas agora sem interrupções, sem descanso, ou se em algum descanso levando informações para vocês, né? E o programa de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da última semana que eu estive em Arroio do Sal. Não era para mim sair em Caxias nesse período, não era para mim tirar férias e descanso, mas como surgiu a oportunidade eu pude trabalhar de lá, também acabei captando conteúdo para o nosso programa, e vai ter alguns vídeos ao longo do programa mostrando, onde eu vou falar um pouco do lazer lá, as coisas que aconteceram que não estavam planejadas, só para vocês verem como quando a gente coloca expectativa nem sempre funciona, e que é bom a gente ir para os lugares ou fazer alguma coisa às vezes sem a expectativa, se programar, se organizar assim, mas sem expectativa. E a acessibilidade de Arroio do Sal e Areias Brancas como estão esse ano, e as outras prainhas ao longo, né, da cidade ali. E aí eu não ia ir, como falei para vocês, mas acabei optando por ir e trabalhar de lá, porque eu tenho essa possibilidade, por causa que desde o Natal e Ano Novo, que é costume da minha família se encontrar, não via a família do meu pai, e aí porque minhas tias têm casas lá, e eles, tanto minhas tias quanto toda a família, primos e, né, os maridos são bem hospitaleiros, e eles sempre querem que nessa época do ano passamos por lá. Eu, de fato, não gosto muito de Arroio do Sal e Areias Brancas, porque eu tive uma experiência e tem alguns anos, uma vez que eu fui 15 dias, 13 choveu, e aí quando chove em Arroio do Sal e Areias Brancas, a água é difícil para escoar, e aí ficar trancada dentro de casa em Caxias, ou ficar andando só de carro, por mais que eu sou uma pessoa de deficiência, em Caxias ou lá, eu prefiro aqui, até pela estrutura e tudo mais, e porque normalmente tem vento nordestão, que eu gosto da praia. Claro que eu gosto de ir nas lojinhas, comer e tudo mais, mas o que eu gosto realmente de aproveitar é o mar e fazer uma caminhada, uma atividade física, não ficar tomando banho de sol. Se eu pego cor, é por consequência, mas e aí eu não aprecio essa praia por causa disso. Eu gosto de Santa Catarina para cima por causa dessas questões, né? Porque se praia pode ser simples, pode ter menos estrutura, mas pelo menos o básico, principalmente para pessoas com deficiência, é interessante, né? E aí, esse ano, como eu disse para vocês, fui para satisfazer eles e satisfazer meu pai também, né? Mas tive uma grata surpresa, e a expectativa que era para ser toda negativa, ficar trancado dentro de casa ou sair só um pouquinho, tudo mais, foi ao contrário do que eu imaginava, porque primeiro a água, tirando mãe da água que tinha que cuidar, água limpa, cristalina, quente, que normalmente a água do sul não é quente, não choveu, um dia ficou nublado, mas isso não é, né? Não tinha vento nordestão. O calçadão de Arroio do Sal e Areias Brancas já faz alguns anos, está bem acessível para pessoas com deficiência física. Em vários pontos tem rampa e rampa com ângulo adequado, já falando disso para vocês.
Ali na altura do Hotel Bolzan, para quem precisa cadeira anfíbia para entrar no mar, tem a disposição, é só chegar e solicitar. Tem os pontos para surf, né, como vocês sabem que eu faço agora em fevereiro, ou Arroio do Sal, Areias Brancas, Torres, ou Capão da Canoa, entre algumas praias do sul, nós vamos com a Lacqua. Quem não é da Lacqua especificamente, acompanhe a programação que eu vou compartilhar aqui, e se tiver pela praia, se puder ir e quiser chegar lá, pessoas com deficiência e seus familiares são bem-vindos, vai entrar na ordem de quem vai para o mar com os professores, né? Mas vai ser bem-vindo e pode conhecer o projeto também, que é uma outra questão bem legal, bem interessante. E o centro, tudo mais, de Arroio do Sal, Areias Brancas, continua igual, mas foi bem interessante no seguinte sentido, a ida para lá e a questão de acessibilidade, que vocês vão ver nos vídeos que eu vou botar depois, porque primeiro, chegando lá no sábado de tarde, que é para nós na segunda e antecipamos para o sábado, aí, chegando lá, descansei um pouquinho, fiz soninho da tarde depois do almoço, tinha almoço pronto da tia, tudo mais, né? E aí como que acontece? Como eu estou me recuperando, voltando ao meu ritmo de cirurgia, tudo mais, já estou fazendo atividade física, mas ainda não estou com todo o meu cardio, tudo funcionando como deveria, porque para ganhar é difícil, mas para perder é muito fácil, que a gente adquire, então, né? E também por questões de distâncias longas, mas no objetivo de fazer atividade física, não só por ficar na situação, eu tenho uma cadeira que eu faço atletismo e dança, e aí eu levo para essas situações, e levo a minha prancha também para aproveitar, né? E no final da tarde, convidei meu pai para caminhar por Arroio do Sal. Então, como que eu faço para estar num lugar adequado para mim e não ter problemas de sobe e desce? E apesar de que a maioria das calçadas tem um acesso bom, acesso adequado, o piso tátil para deficientes visuais tem em vários lugares. O atendimento, vou falar para vocês, não é bem o atendimento, mas o acesso em alguns estabelecimentos também funcionou, e está funcionando, está melhorando, né? E aí, como que eu faço para aproveitar e não sofrer por ser uma pessoa com deficiência? Como não choveu, não tive problema, né, de água e tudo mais, aí eu saio da casa da minha tia, que é o Carlos Barbosa, quase no final, né, bem longe do mar. Aí quando tem que ir pro mar e pro calçadão, se eu não quero ir de cadeira, aí eu vou de carro, tenho a possibilidade de carro, senão, né, tem que ser de outras formas, e aí acaba sendo um pouquinho distante, mas tem que se achar soluções para o que não está adequado. Aí eu entro a 2 quadras da tia, que a rua da tia com aquelas pedrinhas que não é legal para cadeira de rodas, mas eu passo por essas 2 quadras dentro da condição, dentro da velocidade que eu consigo, e depois eu entro na Rua das Acácias, que é uma rua toda asfaltada, e no final da Rua das Acácias, ou paralela a ela, ou dá no calçadão, que é todo asfaltado e dá para fazer atividade física, dá para fazer muita coisa, dá para rodar com a cadeira, ou no final do outro lado vai dar na Avenida Brasil, que é uma das principais de Arroio do Sal, onde tem a maioria dos comércios e paralelo, e tem a parte destinada para ciclistas, pessoas que estão caminhando, e nós de cadeira de rodas. Então, eu fiz por todo esse processo, eu fiz todo esse deslocamento, subi e desci, que aí dá uma boa caminhada, dá uma boa atividade física, e bem tranquilo, consegui ir constante, sem ter problema, sem ter que pedir pro meu pai toda hora ajuda. E na volta voltei pelo calçadão, que o calçadão também está propício, tem as entradas adequadas, tudo mais, tem as vagas para pessoas com deficiência para estacionar, é lei, mas, né, é bom a gente frisar, porque nem sempre tudo acontece como a lei pede. E termino na Rua do Bolzan, um pouco antes, que é uma
quadra, uma rua também asfaltada e subo na rua das acácias e volto para mim. Então, para poder fazer atividade física e sofrer menos por falta de acesso ou por causa que a rua não é adequada, porque também a rua cheia de pedrinha e tudo mais é pela característica da praia, não é por falta de acessibilidade, porque o restante, como eu disse para vocês, tá indo de vento em popa. Pode ter mais, pode ter outras melhorias, pode, mas tá muito melhor do que era antigamente, né? E aí subi e voltei, fiz isso mais ou menos uma hora e pouquinho, então quer dizer que tá voltando o meu ritmo. E depois disso aí jantei com eles, joguei um pouquinho de carta e no domingo aí resolvi ir pra praia, só que como eu não queria ir com a cadeira de rodas, fomos de carro, levei a prancha, levei toda a estrutura, porque é uma função, né? Só para quem gosta, quem ama praia, mas é uma função. Faz protetor, se troca, leva a toalha, leva outras alternativas para não molhar tanto o carro quando volta do mar, para não sujar tanto, tira areia, coloca areia. Até no meu caso, vou contar para vocês como que meus cuidados para não ter o perigo da mãe d'água, que todo mundo tem, e também de cuidar com minha menor sensibilidade do joelho para baixo, como que funciona. E aí fui de carro, fui com o meu tutor, meu aparelho que eu uso, que vocês vão ver aqui para me deslocar. Cheguei lá com luvas, porque eu queria, aí em vez de ir com a cadeira de rodas, me deslocar caminhando. E aí eu disse para o pai e para a mãe: se vocês quiserem caminhar comigo, senão vocês aproveitem e aí vou dar uma caminhada o que eu posso, o que eu consigo no momento, e depois eu volto para entrar no mar, tomar banho e surfar. Aí fiz a caminhada. Nesse caso, como ainda minha evolução está prejudicada assim, aí consegui caminhar 20 minutos, meia hora de boa e depois fui pipocando, mas é assim que a gente tem que retomar e aceitar o processo. Eu estou falando isso usando meus exemplos, pessoal, para vocês verem que nós temos que entender e aceitar a nossa condição, o nosso processo. Com certeza, a próxima vez que for para a Arroio do Sal ou as outras caminhadas que eu fiz e tudo mais ao longo da semana, foi bem melhor do que essa primeira, né? Aí voltei, pegamos toda a estrutura, fui, aí levo uma cadeira de praia, ou se tem um lugar para sentar, tiro o meu tutor, coloco uma meia de neoprene, que é a meia que eu melhor me adapto até o momento que eu achei, para não me machucar, para não tirar a pele e tudo mais, porque se eu tirar a pele não é que não possa, mas a minha cicatrização demora para acontecer, menos do que antigamente, porque hoje eu estou bem mais ativa, mas demora. Aí, né, como tinha a probabilidade de ter mãe da água e aquele dia o mar não estava bem agitado e tudo mais, por mais que estava limpo, entrei de uma bermuda que protegia o máximo possível uma blusa para evitar, né, diminuir o máximo possível de ser queimada, porque também isso ia ser uma questão complicada. E aí fui para surfar, como eu estava sem os professores e meu pai demorou para entender como me ajudar, porque também nisso tem essa questão. Nesse primeiro dia eu não aproveitei tanto na parte de surf, mas a parte do mar adorei, porque o mar estava bom, estava quente, apesar de um pouco mais agitado. Aí depois encontrei minha prima e o marido e conversei um pouco, voltei para casa. Por mais que passei protetor solar, tomei o primeiro torrão ali, não entendo, porque eu uso bastante protetor e sempre de 30 para cima, porque como eu sou branquinha, meu foco não é ficar bronzeada, não adianta, né? E aí, mas tudo bem, aí eu já almocei, fiz o soninho da tarde, e de tarde, acho que aquele dia eu não saí mais, mas marquei para o outro dia visitar a Cândida, que é uma amiga que eu tenho, e ela é manicure, depilação, massagem, fisioterapeuta, mas ela também é cadeirante, ela se tornou cadeirante ao longo da vida e ela adaptou todo o espaço de trabalho dela e se formou em fisioterapia para atender os clientes com uma condição. Então, bem interessante para vocês pensarem, quem quiser conhecer na Rua das Acácias também. E se quiserem contato, me chama em box para quando estiver por lá para fazer esses serviços com ela, que é de qualidade. E ela já esteve aqui no meu outro programa, né? Mas no programa de rádio, um dia trarei ela no programa
de TV também. E aí entre fazer o serviço e tudo mais, botei fofoca em dia, foi bem interessante, na sexta e segunda de manhã, e segunda de tarde convidei minha prima e o namorado dela, aliás no domingo, o marido dela, para tomar um sorvete, se queriam ou não. E eles aceitaram, e nós fomos numa sorveteria de Areias Brancas, da rua mesmo, ali perto de onde a gente estava, e mais uma vez o acesso bem adequado, a rampa, o ângulo, o piso tátil. Claro que não tinha para libras, que deveria ter o piso tátil lá dentro e tudo mais, outras coisas que a gente sabe, né? Porque deficiência não é só uma deficiência, são diversas, mas nesse quesito estava funcionando. Uma coisa que poderia estar melhor é que quando eu cheguei, a minha prima me pediu se eu queria que me ajudasse, porque eu sou bem independente e tudo mais, mas dependendo do que eu tenho que segurar com as muletas, né? Quando eu uso muletas, no meu deslocamento normal, é só para atividades físicas e dança que eu uso a cadeira, se eu queria ajuda. E isso deveria partir dos funcionários da sorveteria, por mais que a sorveteria está cheia e tudo mais, em função, eu entendo, mas quem está fazendo o serviço são eles, né? Deveria partir deles enxergarem e pedir se precisar. Aí depois cabe a pessoa aceitar ou não, mas tudo bem. Fora isso, lugar bem limpinho, tudo, comi super bem, foi bom. Aí depois voltei para casa. Aí na segunda fiz isso, de tarde comecei a combinar com um amigo que foi meu colega do segundo grau, que eu não via mais ele fazia muito tempo, eu tinha visto os pais dele em Caxias do Sul, e ele mora na Alemanha, trabalha na Alemanha, mas optou por agora estar na transição de voltar para o Brasil e comprar uma casa em Bom Jesus, ali uma praia de Arroio do Sal, para veranear e um dia futuramente vir. Mas bem legal, né, para vocês verem, uma pessoa, eu sempre querendo ir para longe das praias do Rio Grande do Sul e da realidade que se tem aqui, porque eu não gosto tanto, e ele voltando, mas foi uma grata surpresa, porque poder vê-lo e pôr a fofoca em dia e conversar e conhecer o companheiro dele, que o companheiro dele, ele é alemão, e é filho de uma baronesa, e de ver como funciona toda a estrutura, eles reformando a casa que eles compraram para ficar do jeitinho deles, do gosto deles. Aí então na terça fui para lá, entre conversa, entre trabalhos que eu também fiz por lá, e passei o dia com eles, conheci tudo mais, muito bom, bem feliz, para vocês verem como é que é a expectativa. Eu estava com a expectativa que eu não ia fazer nada, que eu não ia aproveitar nada, só satisfazer os outros, né? Como a gente se engana. E como nós também temos que ser criativos quando algo não é conforme a gente imagina, e fazer com que aconteça da melhor forma o que se pretende, né? Onde a gente está, e aproveitar da melhor forma. Aí fiquei toda terça lá, quarta-feira, aí ele disse que ele queria me ver todos os dias, mas acabei voltando na sexta. Na quarta-feira, aí voltei, fiz uma volta de cadeira de rodas, de novo, aí fui visitar uma das profs da Alagua, que ela teve a oportunidade de montar uma academia em Arroio do Sal, então ela está direto lá em Arroio do Sal, fui conhecer a estrutura e conversar com ela, dizer o quanto que ela vai fazer falta, mas como eu estou feliz por ela estar lá, e que quando eu estiver por lá e outras pessoas eu também indico, porque um dos focos dela é trabalhar com pessoas com deficiência também, e o acesso também para ela e tanto o atendimento dela quanto da prima, e o espaço para chegar também bem tranquilo, e para estacionar, quem pode estar de carro e tudo mais, é uma rua tranquila, consegue. Aí depois voltei, fiquei aproveitando ali, né, tudo mais, trabalhando mais um pouquinho, e depois jantando, e aí descobri que além desse meu amigo, tinha minha madrinha de Crisma, que por mais que ela é de Caxias, mas ela mora entre Caxias e Arraial da Ajuda, nem sempre a gente consegue se ver com a frequência que gostaria em Caxias do Sul. E aí combinei com ela de
nos encontrarmos, né, em algum momento. E aí foi assim que a gente se encontrou no sábado e conversamos, botamos foco, a gente ficar ali na beira-mar, olhando. Foi ela que me ajudou a fazer os vídeos que vocês vão ver aqui. E aí, como ela é fisioterapeuta, agora não atua mais, mas era fisioterapeuta e tudo mais, entende, ela me ajudou a fazer as análises. Também fiz, mas agora não tem mais, eu aproveitei o serviço do pessoal que vende a beira-mar, tudo mais, ali perto do calçadão, fiz tranças no meu cabelo. Essa vez as tranças não duraram muito, mas acho que não duraram pelo tamanho do meu cabelo, porque eu quis uma trança boxeadora e também estava um pouco fora da realidade do tamanho do meu cabelo, e não por quem fez, que até foi uma indígena, e foi muito legal, que enquanto que ela fazia, conversei bastante para conhecer a cultura e a realidade deles, até ela tá grávida de uma terceira menina, em fevereiro vai nascer em Pelotas, e fiquei com contato para quem quiser tanto ter o serviço deles na sua cidade, quanto nos seus eventos e tudo mais. Para mim isso me interessa também nos eventos que eu faço, né? Porque eu gostei muito mesmo do serviço do atendimento. Então, para ver como o simples também funciona, né? Só fazer bem feito. Aí fiz também tudo isso. E aí depois aí fui na casa da minha madrinha, voltando ao que eu estava falando. E aí o acesso da minha casa da minha madrinha foi por essa rua que era assaltada. E aí nós estávamos olhando as rampas, olhando os pisos tácteis, a rua mesmo como que era. E o acesso na casa dela, que por mais que quem tem casa não tem compromisso, é quem trabalha e faz atendimento ao público, que tem que ter o compromisso de acessibilidade, coisas mais, um bom atendimento. Mas quem trabalha, quem tem casa, e se puder ter sua casa mais adaptada possível, primeiro, porque pode ser que um dia tu tenha alguém do seu convívio que precisa, e outra, que com o tempo você vai se tornar uma pessoa idosa, se não morrer jovem, e isso vai ser bem útil para você também. Nós temos que pensar. E também, não é desejando, mas muitas pessoas se tornam deficientes, né, e precisam de uma acessibilidade, de um acesso melhor. Então, pensar, né, sempre se organizar antes para precaver, para depois não sofrer quando realmente está precisando, né. E também se você engravida, se machuca momentaneamente ou por qualquer situação, sempre pensando antecipadamente, vai ser melhor e menos estressante do que na hora que precisa mesmo, de fato, né? Então, só para vocês pensarem também nessa situação. E aí na sexta voltei lá no meu amigo, fiquei de novo com ele à tarde. Aí foi só à tarde, mas fiquei bastante conversando. Agora vai voltar para a Alemanha, me convidou para um dia ir para lá, quero ir, né? E aí vamos ver quando ele volta no veraneio, para a gente se ver novamente. Foi muito, muito legal, porque, pessoal, ele era um dos poucos colegas que eu tive no segundo grau, que se tornaram amigos de verdade, tá? Então isso também é uma coisa que é importante a gente falar. E por que não tinha outros amigos? Será que era porque eu era deficiente? Será que porque ele, pela opção sexual dele? Ou porque o santo não bateu? Ou porque as pessoas não gostaram do meu jeito de ser? Porque também nós não somos perfeitos, né? Para fazer essa reflexão, até a sabedoria e o aprendizado levam para isso. E aí, de sábado de noite, aí tinha toda a família do meu pai. Nós fizemos uma pastelada, servimos com a avó, né, para fazer algo com todo mundo, todos os primos, porque durante alguns almoços, meus tios que moram também na mesma rua, mas na outra casa, né, tem uma casa própria deles, a gente vinha almoçar, mas meus primos, como eles vêm e vão por causa do trabalho para Caxias e Arroio do Sal, então no sábado nós fizemos uma pastelada e foi bem divertido, conversamos bastante, rimos, nos divertimos, e no domingo voltei para Caxias para voltar para a realidade que não dá para ser online e que se precisa do presencial, né? Mas o que eu tinha e tenho para contar para vocês é isso, e para vocês refletirem em cima do que eu falei, sendo como meu exemplo, falando que a Arroio do Sal e Areias Brancas está evoluindo, está melhorando mesmo o que precisa e não precisa para as pessoas com deficiência. Claro que dá para melhorar mais e atender outras
deficiência, mas está em processo. Os atendimentos também não tão ruins, mas podem ser melhorados. E o que a gente pode fazer de lazer e de aproveitar quando não funciona ou não está dentro do que a gente tinha pensado, e aproveitar e gastar pouco também, né? Porque tirando o deslocamento e as coisas normais que gasta aqui, de comida e tudo mais, porque eu gasto aqui ou lá, não tive muitos gastos não, e aproveitei muito, me diverti muito e voltei a tomar banho de mar, voltei a caminhar. Aí um dia consegui aproveitar super surfando, foi bem proveitoso, o mar bem bom, não tive problemas com a mãe d'água. A mãe d'água não me gosta, que bom, gosta só de outras pessoas, é complicado, mas faz parte da natureza, né? E era isso que eu queria deixar para vocês aqui nesse programa, e vocês vão ver um pouquinho disso nos vídeos. Até a próxima semana e fiquem bem. Roberta, ascoltami.